Boa noite a todos. Hoje estaremos dando início ao nosso estudo do Seminário Teológico Batista da Família. Esse seminário está dividido em 3 períodos. O primeiro período é o básico, o segundo período é o médio e o terceiro período é o bacharelado. A nossa primeira disciplina a ser abordada é a doutrina de Deus, também chamada de teontologia ou ainda teologia. Para iniciarmos aqui os nossos estudos, vamos apresentar o nosso seminário, Seminário Teológico Batista da Família, e a nossa disciplina é a doutrina de Deus. Introduzindo aqui o nosso estudo, primeiramente nós iremos falar sobre o significado da palavra teologia. É uma palavra de origem grega, theos, que significa logia, ou melhor, theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. O termo teologia aparece nos conceitos do filósofo Platão, mas já existia este conceito nos pré-socráticos. Aqui vale ressaltar que a filosofia grega se divide em pré-socráticos e pós-socráticos. Sócrates é como um marco central. E a filosofia grega possui, entre os seus 3 maiores filósofos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. É importante nós, como alunos de teologia, saber também um pouco da filosofia, porque a filosofia ela andou, digamos assim, de mãos dadas com a teologia durante muito tempo. Continuando falando a respeito da teologia, ela se refere ao estudo da pessoa de Deus. Então, no primeiro momento, o estudo da teologia é a respeito da pessoa de Deus. E por mais dedicados que somos, teremos apenas um conhecimento parcial a respeito de Deus, pois existe um abismo muito grande entre Deus e os seres humanos. Porque Deus ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente, ele é um ser eterno, ele é um ser imutável, e nós, seres humanos, somos seres caídos, seres falíveis, seres mortais. Então, realmente, esse abismo é muito grande. E por este fato, nós iremos aprender acerca de Deus. Esse conhecimento será apenas parcialmente. Deus ele criou todas as coisas, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele criou o céu, a terra, tudo que neles há. E ele, na sua criação, como coroa, ele fez o homem e deu a incumbência ao homem de tomar conta de toda a criação, ou seja, de ser um mordomo aqui do mundo criado, né? Seria uma pretensão muito grande falarmos que estamos estudando sobre Deus em sua totalidade. Como eu já disse anteriormente, na verdade nós estamos aprendendo acerca de Deus. Nós não temos a mínima condição de colocar Deus em um laboratório e estudá-lo como se ele fosse uma ciência exata ou uma ciência humana. Não temos a mínima condição e nem a pretensão, porque o El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso em hebraico,
ele é transcendente, ele está muito além da sua criação. E também existe o conceito de imanência, ou seja, ele também age no meio da criação. Veja que Deus ele sempre agiu em sua criação. Veja lá o povo de Israel, Deus sempre está ali agindo, retirando o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Mar Jordão. Josué orou e o sol parou. Veja que Deus sempre agiu no meio do seu povo. E a ação maior de todas elas foi quando Deus veio na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e habitou entre nós. Aí foi a maior ação imanente de Deus, foi nessa condição dele vir e atuar, né, no nosso meio. O rei Salomão, ele faz a seguinte indagação: Deus poderá habitar na terra? Deus poderá habitar no meio dos homens? Porque Salomão ele tinha entendimento de que nem os céus dos céus poderia conter esse Deus. Tão grandioso na mente de Salomão era Deus. Mas Deus, ele sempre quis habitar no meio dos homens. Lá no Antigo Testamento, Deus ele ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo. E esse tabernáculo era composto de 3 partes fundamentais: o átrio externo, o lugar santo e os santos dos santos. No átrio externo havia a entrada, também havia ali o altar de sacrifícios, a pia de bronze. Lá no lugar santo havia a menorá, também conhecida como candelabro. Havia também o altar de incenso e a mesa da proposição. Já no Santo dos Santos estava ali a Arca da Aliança, e dentro da arca estava as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. E Deus habitava ali. A Shekinah de Deus estava presente ali naquele lugar. Bom, continuando aqui a falar a respeito dessa introdução do nosso estudo, nós vamos falar aqui a respeito dos assuntos que nós iremos falar durante essa disciplina. Primeiramente, iremos falar a respeito da inescrutabilidade de Deus, que é o próximo capítulo aqui, o capítulo 1. Iremos também falar a respeito das concepções a respeito de Deus, que é muito importante também, a maneira que o homem via Deus, principalmente depois da queda. Iremos também abordar nesse estudo a existência de Deus e falar sobre os argumentos que evidenciam essa existência. Apresentaremos também as genealogias que comprovam a historicidade dos personagens da Bíblia Sagrada, dando à Bíblia um caráter histórico. Iremos falar também dos nomes de Yahvé e seus significados. Iremos também falar dos atributos de Deus e seus aspectos, sejam eles os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. E, por fim, iremos abordar a Santíssima Trindade, tanto na sua trindade ontológica como na sua trindade econômica. Esses conceitos, irmãos, não precisam assustar, porque nós iremos trabalhar esses conceitos e os irmãos aos poucos irão absorver cada um desses conceitos e vai ficar bem mais fácil a compreensão. No capítulo 1,
iremos falar desse aspecto aqui, ó, a inescrutabilidade de Deus. Deus, ele é inescrutável, ele é insondável, e reafirma o que nós temos dito até o momento, de que nós não podemos estudar Deus plenamente, porque é insondável os seus juízos e os seus caminhos. Bom, há uma indagação a respeito desse fato, que se nós podemos conhecer Deus plenamente, e nós temos a resposta. A resposta é não. Nós não poderemos conhecer Deus plenamente, nem nesse plano e na eternidade, porque tão grandioso é o nosso Deus. No que diz respeito ainda à inescrutabilidade, há algumas passagens bíblicas que falam a respeito desse conceito, né? Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, um ponto importante aqui que nós temos também que ressaltar a respeito de Mateus. Mateus, ele escreveu o seu Evangelho tendo como seu público-alvo os judeus. E Mateus apresentava o Senhor Jesus como o rei dos judeus, o Messias, né? E aqui ele faz a seguinte afirmação, o próprio Jesus faz a seguinte afirmação: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quis revelar. Mateus 11, 27. Aqui deixa bem claro que somente Deus conhece a si próprio. Somente o Pai conhece o Filho e somente o Filho conhece o Pai. Fica enfatizado aqui esse conceito de inescrutabilidade. Também, só antes aqui falando um pouco, o conhecimento que Jesus se referia aqui não é o conhecimento parcial. Esse conhecimento parcial nós conseguiremos obter. Porém, Jesus está se referindo aqui ao conhecimento pleno, que somente Deus conhece a si próprio, né? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele fez a seguinte afirmação: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito de todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus, que nele está. Então, amados irmãos, fica caracterizado aqui, somente Deus conhece a si próprio. É um outro texto que fala desse conhecimento de Deus. Creiamos então que o Deus Trino conhece a si mesmo em sua totalidade. Uma outra passagem aqui interessante, já lá no Antigo Testamento, está descrita no livro de Jó. Jó faz a seguinte referência à inescrutabilidade de Deus e à grandeza de Deus. Eis que isso são apenas orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Aqui, o Jó está naquele seu imenso sofrimento, está dizendo que o que se pode conhecer de Deus são apenas as orlas dos seus caminhos, são o início dos seus caminhos. Nós não poderemos conhecer Deus profundamente, porque Deus está acima de todas as coisas e é um ser muito grandioso. Há uma analogia que diz que o que nós conhecemos a respeito de Deus é uma gota d'água, e o que se pode conhecer dele é um oceano. Outra analogia diz que o que
o que conhecemos de Deus é somente um grão de areia. O que ele realmente é o universo inteiro. Desta forma, dá para nós termos uma dimensão de quão grande é esse Deus Todo-Poderoso. Um conceito que nós temos aqui também que entender, que todos que estudam acerca de Deus, principalmente os futuros teólogos, têm que ter o entendimento de que todos têm que estar sob a dependência de Deus. Muitas vezes, o teólogo começa a aprender um pouco a respeito de Deus, começa a estudar mais, ele se ensoberbece, ele acha que sabe tudo, ele começa a criar no seu ser o sentimento de arrogância, começa a ser uma pessoa arrogante. A arrogância, ela precede a queda. Então, quanto mais você pensa que você conhece a Deus, mais você tem que buscar o conhecimento e estar sempre na dependência desse Deus. Deus, ele nos revelou o suficiente para entendermos os seus propósitos, a saber como lidar com as dificuldades relativas à vida terrena. Então, essas duas condições aqui que Deus nos mostra, né? Ele nos revelou o suficiente para entendermos os seus propósitos, para nós entendermos qual é a vontade de Deus. E também saber como lidar com as dificuldades relativas à nossa vida terrena. E o outro conceito aqui, o terceiro conceito, é que o crente, ele deve ter a certeza da salvação, pois Deus prometeu e ele vai cumprir. Deus, ele não é filho do homem para que minta, e ele não é homem, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então nós temos que ter essa certeza. O crente tem que ter a certeza da salvação, ele tem que ter certeza que Deus quer para ele uma vida abundante. Isso não quer dizer que nós não teremos aflições em nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas de um modo geral, nós seremos mais que vencedores, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, só abrindo parênteses aqui, irmão, sobre essa carta aos Romanos, ela é um tratado teológico. Todo crente tem que ter conhecimento abundante dessa carta aos Romanos. Na carta aos Romanos está descrito que o pecado dos judeus, ou melhor, o pecado dos gentios primeiramente, depois o pecado dos judeus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fala também que não há um justo sequer. Fala também que o justo viverá pela fé. O justo será justificado pela fé. Lendo essa carta aos Romanos, grandes homens da história da igreja se converteram. Dentre eles nós temos Agostinho de Hipona. Na leitura de Romanos 13, ele se converteu verdadeiramente da vida que ele levava. E ali ele buscou as respostas que estavam cada vez mais buscando, as respostas que ele estava buscando para aliviar para o alívio do seu ser. Também um outro grande teólogo que se converteu lendo a carta aos Romanos foi o Martinho Lutero. Ali ele viu que o justo viveria pela fé e não pelas obras, igual a Igreja Católica pregava naquele contexto. Outro grande homem
da história da igreja que se converteu lendo a carta aos Romanos foi John Wesley, que é o pai da igreja metodista. Então veja bem que essa carta é uma carta importantíssima e todo crente tem que ter conhecimento pleno dessa carta. O apóstolo Paulo, ele encerrando ali o capítulo 11, lembrando que o capítulo 9, 10, 11 de Romanos fala sobre Israel na sua queda e na sua restauração, ele diz o seguinte, ele faz o seguinte cântico, ele louva a Deus da seguinte maneira: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são seus juízos e inescrutáveis são seus caminhos. A quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem o primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui, esse maravilhoso cântico que o apóstolo Paulo se refere aqui ao Deus Todo-Poderoso. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quem pode ter o conhecimento de Deus? Ninguém. Quão insondáveis são os seus juízos? Ninguém consegue sondar os juízos de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos? Ninguém pode entender os caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ninguém no universo, nem homem, nem anjo, pode conhecer a mente de Deus. Quem foi seu conselheiro? Ninguém pode aconselhar a Deus. E ele termina aqui, o apóstolo Paulo, dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja que coisa maravilhosa aqui nessa passagem a respeito da inescrutabilidade de Deus. Deus é insondável, ele é inescrutável. Deus, ele é tão grandioso que falta até palavras para definir esse Deus. Esse capítulo, ele serviu de vislumbre desse grandioso e soberano Deus. E no próximo capítulo vamos estudar sobre as várias concepções de Deus. Nós sabemos que existem várias concepções erradas de Deus, e apenas uma que é a correta. E nós iremos, na próxima videoaula, iremos esmiuçar esse conhecimento a respeito dessas concepções. Lembrando que o homem caído, ele busca a Deus. Porém, devido à queda da imagem e semelhança de Deus que é em nós, mas pela queda foi distorcida, o homem sempre, quando ele busca a Deus pelas suas próprias forças, ele busca a Deus da maneira errada. E muitas vezes partindo para um politeísmo. Mas a concepção correta de Deus, que nos concedeu através da revelação progressiva, é o monoteísmo. Já que eu falei um pouco dessa revelação de Deus, da revelação especial de Deus, que ela é progressiva, para terminarmos aqui o nosso estudo, vou falar desse conceito de revelação. Quando o homem pecou, lá no Éden, Deus já, de início, já começou a colocar em prática o seu plano da salvação. O plano da salvação é o segundo sentido da palavra teologia, que nós iremos estudar. O primeiro sentido é o estudo da pessoa de Deus. E o segundo sentido do estudo da palavra teologia é o plano de Deus para a nossa salvação. Então, essa revelação de Deus, ela começou lá no Éden.
quando Deus falou para que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava apontando ali para Jesus Cristo, que esmagaria Satanás ali no Calvário. E essa revelação ela foi progressiva ao longo de toda a Bíblia. E ela se findou, se concretizou com a encarnação do Verbo, quando Jesus ele veio e se fez carne e habitou entre nós. Ali sim foi o ápice da revelação especial, o ápice da revelação progressiva de Deus. Então não há que se falar em novas revelações nos dias atuais. Tudo se fechou ali. O autor de Hebreus diz que outrora Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora ele nos fala através do Filho. Então a revelação final é Jesus. Amados irmãos, Deus se revelou ao homem desde lá no Antigo Testamento. Em alguns momentos, lá no Antigo Testamento, ele se revelou ao homem de uma forma teofânica. O que é isso? Teofania. É as aparições de Deus. Deus apareceu a Abraão lá nos Cavalhais de Manre. Deus apareceu também a Jacó. Jacó lutou com o anjo de Yahvé. Deus também apareceu a Moisés lá na sarça ardente. Então Deus se revelou primeiramente, em primeira instância, de uma forma teofânica, ou seja, teofania, aparição de Deus. Mas Deus também, ele se revelou ao homem através das profecias. Ele usou homens para falar da parte dele, como porta-vozes, para edificar a vida do povo de Israel. Então, Deus também falou aos homens através dos profetas. E por fim, como já disse anteriormente, Deus falou aos homens através do seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados, esse foi o conteúdo do nosso estudo. Nós passamos por vários conceitos aqui nessa aula. No conceito da inescutabilidade de Deus, falamos sobre o sentido da teologia. Passamos também por alguns textos bíblicos que falavam a respeito da inescutabilidade de Deus. E por fim, encerrando esse conteúdo, falamos sobre essa revelação especial de Deus que se concretizou através do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, fiquem com Deus, que vocês possam cada vez mais estar absorvendo esse conteúdo. O estudante de teologia tem que ser um pesquisador, ele tem que pesquisar incessantemente a palavra do Senhor, buscar se cercar de ensinamentos que possam ser úteis para a sua formação teológica e que possa também estar lendo muito, estar ouvindo muito, ler boas literaturas, ouvir bons estudos, para que vocês possam cada vez mais estar absorvendo esse conteúdo. Só assim vocês terão uma teologia sadia. Que Deus possa abençoar vocês grandemente e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.